Se o que a gente fez para alugar esse apartamento não deu certo, não tem mais o que a gente possa fazer. Ela falando assim, Giovanna, mi dispiace. Os acontecimentos encaixam tão perfeitamente que não tem como a gente não pensar assim, bicho, era pra ser isso. Depois de te mostrar todos os erros que eu cometi para conseguir alugar um apartamento e logo depois desconseguir alugar esse apartamento, hoje eu vou contar como foi que a gente de fato alugou um apartamento aqui na Itália. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te trazer várias ideias, várias novas possibilidades que você talvez não tenha pensado ainda para alugar um apartamento aqui na Itália. E é por isso que eu já vou te pedir agora para deixar o seu like, para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui eu falo sempre sobre morar no exterior, dou dicas de viagem, falo sobre como é o dia a dia na Itália. Então aproveita e também manda esse vídeo para quem você sabe que está querendo se mudar para cá, seja para fazer cidadania, seja para vir para ficar, enfim. E eu vou direto pro assunto, porque no vídeo anterior eu passei muito nervoso com aquela história, mas essa história aqui também não é lá muito mais tranquila não. Depois de não ter conseguido alugar aquele primeiro apartamento, a gente voltou para estaca zero praticamente. Então começamos de novo a procurar em todos os sites de anúncios de imóveis, voltamos a procurar em Facebook, falar com os nossos amigos e tudo mais. Nesse meio tempo a gente também foi ver vários apartamentos, a gente viu alguns que eram bem uns cativeiro, com os fios expostos, enfim. Tinha outros que eram mais bonitos, tinha apartamento que tinha até um quintalzinho e tal. Alguns mais perto do centro, alguns mais longe do centro, enfim. Vi um pouco de tudo. Mas não vou falar sobre os apartamentos que não deram certo, eu vou falar especificamente sobre o apartamento onde estou morando agora. Esse apartamento a gente encontrou em um post no Facebook, em um grupo de quartos e casas para alugar em Padova, alguma coisa assim. Então já fica aí, ó, primeira dica, grupos de Facebook podem sim ser muito bons para você encontrar apartamento aqui, especialmente se você prefere negociar direto com o proprietário. Não era uma preferência que eu tinha necessariamente negociar direto com o proprietário, mas acabou sendo uma coisa boa, porque o proprietário não cobra a taxa da imobiliária, que costuma ser de um aluguel a mais, ou seja, um pouco mais econômico e menos burocrático. Então eu vi o anúncio desse apartamento aqui, entrei em contato com a proprietária, a gente marcou uma visita, tudo normal. Uma coisa engraçada é que a gente veio ver esse apartamento, era de noite e a luz não tava acesa, né? Não tava ativada, porque ela tava tentando vender o apartamento há, sei lá, mais de um ano. Então não tinha luz, não tinha água, não tinha gás, nada. O apartamento tava completamente fechado. Então saímos nós, assim, bem Indiana Jones, sei lá, com a lanterna do celular pra conseguir ver. E vale também colocar um parênteses aqui, que do vídeo anterior pra esse vídeo, se passou aí praticamente 1 mês e meio. A gente já estava bastante desesperado com a questão da casa. A gente agora só queria um teto, a gente já nem se importava muito com nada. A gente estava assim, se você topa alugar pra gente, a gente topa pagar o quanto você quiser, não importa onde fica esse apartamento, a gente vai, a gente só precisa ter uma casa. Outro agravante, a gente estava no Airbnb, a gente já tinha aumentado a estadia desse Airbnb por mais algumas semanas. Só que chegou um certo ponto em que tinha uma pessoa para chegar no dia tal, não lembro que dia que era, tipo, sei lá, dia 12 de dezembro. Então, no dia 11 de dezembro, a gente tinha que ir embora. A gente não ia ter onde morar, basicamente, se a gente não encontrasse uma casa até esse dia. Que deu aí toda uma nova dimensão de desespero. Enfim, viemos ver esse apartamento e o apartamento é ótimo, não tenho nem o que dizer, assim. Ele parecia até bom demais, ele parecia tão bom que eu, nesse auge de ceticismo e desespero, já nem queria mais falar sobre ele, nem com meu marido, que era para não dar ruim. Como a gente conversou direto com a proprietária, a gente também explicou de novo a nossa situação de trabalho, né? Que a gente trabalhava remotamente para o Brasil, então era até importante de ter um quarto separado para a gente usar como escritório. Nessa época eu também já tinha conseguido emprego aqui na Itália, então além do meu trabalho no Brasil, eu também tinha emprego aqui na Itália. Eu acho que isso também foi uma coisa importante para dar uma segurança para ela. Era um emprego part-time e o que eu ganhava dava para pagar o aluguel e alguma conta, não era tanto dinheiro assim. Mas tava aí. A gente também perguntou quais os documentos que ela precisava, então como que a gente poderia comprovar a renda. A gente trouxe algumas possibilidades e perguntou o que ela achava também. Entre essas possibilidades estavam, além do nosso extrato do banco da Itália e do Brasil, os nossos comprovantes de imposto de renda do Brasil, meu e do meu marido, contrato de trabalho, contratos com os meus clientes do Brasil, e a gente também fez
uma proposta muito ousada pra ela. A gente já tava desesperado num tanto que a gente pensou, cara, qual é o motivo pelo qual as pessoas não querem alugar pra gente? É porque elas acham que a gente não vai conseguir pagar o aluguel. Não sei, na minha cabeça é a única possibilidade. Então, o que a gente propôs? A gente paga 6 meses de aluguel adiantado. Essa história de dar tantos meses adiantado não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. A gente já ouviu histórias de gente que deu 6 meses, até 1 ano de aluguel adiantado. E essa foi a forma que a pessoa conseguiu convencer o proprietário a alugar a casa para ela. Então, se você estiver tendo alguma dificuldade, se você puder negociar direto com o proprietário também, essa pode ser uma alternativa que pode te ajudar a conseguir. Mas é claro que você também tem que ter dinheiro para dar tudo isso adiantado, porque olha, 6 meses de aluguel em euro adiantado não seria fácil, não seria fácil. E ela falou também que ela ia alugar para a primeira pessoa que mandasse os documentos, porque ela já estava há muito tempo tentando vender esse apartamento, estava dando muito prejuízo e ela precisava colocar alguém para alugar logo e não ter mais problema. Então a gente falou, oportunidade, né? Bora lá. E esse encontro que a gente teve com ela para ver o apartamento, para explicar a nossa situação e tudo mais, foi muito bom, assim, a gente sentiu uma vibe muito boa dela e acho que ela também da gente. Então a gente estava bastante confiante. Nem voltamos para Airbnb, estávamos ainda no tram, a caminho de voltar para casa, e já fui ali no próprio tram colocando todos os documentos, eu tinha todos salvos no Google Drive, mandei para ela antes de chegar em casa mesmo, porque assim, olha, não tem como alguém ter mandado isso antes da gente, então oremos. Ela confirmou que recebeu, falou que ia levar no sindicato, é tipo sindicato de proprietários de casas que tem aqui, do qual ela faz parte, então esse pessoal faz o contrato para ela, dá toda a assistência para ela nessas questões de aluguel, e entra em contato com vocês de novo. E daí a gente ficou assim, deu certo, mas a gente já tava o quê? Calejado do cara que falou que ia alugar e que eu assinei o contrato e que depois ele desistiu. Ou seja, segunda lição, só aceito que a casa é minha com a chave na mão. Sem a chave na mão, tudo pode acontecer. E sinceramente, às vezes até com a chave na mão eu não vou confiar muito não. Passaram-se aí 1, 2 dias, recebi uma mensagem da proprietária. Ela falando assim, Giovana, mi dispiace, mas não vou poder assinar o contrato. E daí a gente ficou assim, o que aconteceu? E daí ela explicou que ela falou com o pai dela e o pai dela falou que não se sentia muito seguro para fazer isso, porque nós somos recém-casados e a gente não é nem aqui de Itália, a gente não tem muita garantia e não sei o que, não sei o que. Esse dia foi facilmente um dos piores dias que a gente passou desde que a gente chegou na Itália. Foi um dia assim que a gente cogitou voltar pro Brasil de verdade. Porque esse aluguel tava muito garantido, no sentido de que se o que a gente fez para alugar esse apartamento não deu certo, não tem mais o que a gente possa fazer, não tem mais o que fazer. Depois que o negócio abaixou um pouco, a emoção baixou, eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma segurança que eu possa te dar? De repente você conversa com seu pai, vê quais são as objeções dele e a gente tenta quebrar elas, enfim, tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar reverter isso? E ela falou assim, não, porque ele é muito velho, sabe como que é, velho, teimoso e tal, acho que não vai dar mesmo, enfim, sinto muito, muito boa sorte. Foi tipo, choramos. Não tem outra coisa pra falar, choramos, ficamos tristes, ficamos muito mal e enfim, seguiu a vida. Voltamos para estaca zero, começamos de novo a procurar novos apartamentos. No dia, acho que seguinte a isso, ela me manda uma outra mensagem, falando assim, Giovana, segurem as prensas, parem as máquinas, eu vou falar uma coisa pro meu pai e já te aviso se dá certo. Paramos tudo, esperamos ela entrar em contato. E naquele mesmo dia, eu lembro até onde que eu tava andando no centro da cidade, assim, perto ali do Café Pedroca e tal, e ela me ligou. Não, ela me mandou mensagem falando, quando você puder me avisa que eu te ligo. E daí eu falei assim, tô pronta agora, pode ligar. Aí ela ligou e falou assim, oi Giovana, então, tô ligando pra te avisar que eu vou assinar o contrato sim. Nossa, fico até emocionada quando eu lembro disso. Ela falou, olha, tô ligando pra avisar que eu decidi que eu vou assinar o contrato sim,
porque eu gostei muito de vocês me parecem ser pessoas muito sérias, muito corretas. Ela também falou que gostou de como a gente ficou ao ver o apartamento. Ela falou assim, eu quero colocar alguém que eu sei que vai cuidar bem do apartamento, que vai aproveitar ele. Então eu decidi que eu vou alugar o apartamento pra vocês sim. Ela inclusive falou que ela brigou com o pai dela falou pra não alugar, ela falou assim, mas eu vou alugar sim. E ela bateu o pé e alugou o apartamento pra gente. Terceira lição desse vídeo: seja sincero o tempo todo. Seja sincero, seja honesto. Ela viu que a gente tinha acabado de chegar na Itália, mas que a gente queria estar aqui e que a gente queria viver aqui, ter uma vida normal, digamos assim. A gente falou que a gente estava atrás do trabalho, eu já tinha começado a trabalhar aqui também. Então acho que isso também mostrou pra ela que a gente não tinha as garantias normais para alugar uma casa, porque a gente tinha chegado realmente a um mês, mas que daqui a 6 meses a gente com certeza teria essas garantias. Enfim, depois disso ela fez o contrato junto com esse sindicato. Inclusive ela levou para eu assinar um dia no meu trabalho, antes de começar meu turno, assim, 5 minutos antes, ela chegou, eu assinei lá e meus colegas até ficaram, o que aconteceu? Eu acabei de alugar um apartamento, deu certo. E nesse dia, ela me deu a chave. E aí sim, eu fiquei, rapaz, agora sim, vou me mudar, agora deu certo. E lembra que eu falei que a gente tinha um dia certo, que tinha que sair do Airbnb naquele dia, porque senão outra pessoa ia chegar, a gente ia ficar na rua? O dia que eu assinei o contrato foi meio que 2 dias antes disso acontecer. E daí a gente teve que correr também para fazer a ativação das luzes e da água e do gás para conseguir se mudar no dia em que a gente deveria sair do Airbnb. Deu pra entender mais ou menos? Resumidamente, o timing foi perfeito pra gente se mudar pra essa casa. Tem umas coisas que acontecem assim, que tipo, os acontecimentos encaixam tão perfeitamente que não tem como a gente não pensar assim, bicho, era pra ser isso. Tipo assim, não era pra gente ter se mudado pra outra casa. E o jeito da gente não ter se mudado naquela outra casa foi eu ter passado por esse grande trauma e essa grande frustração que foi o homem desistir do contrato. Crenças à parte, essa é a história de como a gente conseguiu alugar esse apartamento onde a gente vive hoje. E eu acho que as principais dicas desse vídeo pra você tirar realmente são pra você procurar em todos os lugares um apartamento, não apenas nos sites de anúncio de imóvel, mas procurar em grupo do Facebook, falar com todo mundo que você conhece, grupo de brasileiros da cidade onde você tá, fala ali que você tá procurando o imóvel também. De repente tem alguém que tá saindo, pode colocar no lugar. Enfim, a segunda dica é: o jogo só acaba quando termina. Isso era o meu treinador de vôlei que falava. Então, enquanto você não estiver com o contrato lá registrado, com a chave na mão, com suas coisas tudo dentro da casa, não comemore antes da hora. Sei lá, não vai acontecer nada de errado de você comemorar antes da hora, mas você vai ficar muito frustrado. Ficar frustrado é muito ruim. E a terceira dica é ser sempre muito sincero e muito honesto com toda a história. Então, não apenas com o que você veio fazer na Itália, com as suas intenções neste país, mas também com o que você fazia no Brasil antes. Acho que o quanto mais você conseguir mostrar para a pessoa que você está tentando alugar apartamento que você é uma pessoa que tem uma história em outro país, que tem condições de estar aqui, que está aqui por qualquer motivo que não seja, sei lá, tráfico humano, que você tá aqui porque você quer de fato mudar de vida, você veio atrás de uma nova experiência, de uma vida melhor, enfim. Isso tudo eu tenho certeza que ajuda muito a alugar um apartamento. E aliás, lembra que eu falei daquele lance de dar 6 meses adiantado de aluguel e tudo mais? Ela não quis isso, ela falou só que ela queria 3 meses de caução e o primeiro aluguel, que é o básico, né, é o normal, E é isso. Se você mora aqui na Itália ou mora em algum outro país da Europa e passou por uma situação parecida, conta aqui nos comentários o que você fez para conseguir alugar uma casa, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que está planejando vir para cá a já vir um pouco mais preparado. Se você não deu seu like lá no começo do vídeo e não se inscreveu no canal, tem outra oportunidade para você fazer isso agora, então não deixa essa oportunidade passar. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a saber que o que você está vendo aqui é relevante para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. E além do canal, você também encontra lá no blog beijotchau.com, onde eu falo sobre morar no exterior, sobre a vida na Itália, sobre viagens, e também lá no Instagram, @TheRealGiovanna, onde você vê o meu dia a dia morando aqui na Itália. E também tem o meu podcast, que toda semana eu recebo um convidado diferente para contar uma história de uma viagem inesquecível.
Inesquecível. Inesquecível. O link pra tudo isso vai estar aqui na descrição, que assim fica muito mais fácil da gente se encontrar por aí. E na semana que vem tem vídeo novo, então um beijo e tchau.